Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre relações. Eu sou Luiz Henrique, como monitor de Matemática Discreta. Estou usando o material da professora doutora Kelly Villacorta, que é a minha orientadora. Vamos começar então. Partições. Seja A um conjunto. Uma partição de A é um conjunto de conjuntos não vazios, disjuntos 2 a 2, cuja união é A. Então, esse conjunto de conjuntos não vazios, cuja união é A, disjuntos 2 a 2, né? Esses conjuntos, obviamente, como você já deve ter visto na aula passada, lembra muito a definição da classe de equivalência, né? Um corolário que a gente viu na aula passada. Ponto-chave. Uma partição é um conjunto de conjuntos. Cada membro de uma partição é um subconjunto de A. Os membros da partição são chamados partes. As partes de uma partição são não vazias. Ou seja, o conjunto vazio nunca é parte de uma partição. As partes de uma partição são disjuntas 2 a 2. Ou seja, duas partes de uma partição nunca podem ter um elemento em comum. A união das partes é o conjunto original. Lembre o seguinte resultado: corolário, as classes de equivalência de R são subconjuntos de A não vazios, disjuntos 2 a 2, cuja união é A. Reformulando este corolário, temos que se R é uma relação de equivalência em um conjunto A, então as classes de equivalência de R formam uma partição de A. Será que temos o caminho inverso? Dada uma partição, há uma maneira natural de construir uma relação de equivalência? Seja P uma partição de conjunto A, usamos P para formar uma relação em A. Seja a relação em A está na mesma parte que B, define-se como segue. A e B pertencem a A, ao conjunto A, então A que está na mesma parte de B é equivalente a, existe um P que pertence a, vamos dizer, a partição, né? Existe uma parte, vamos dizer assim, existe um P que pertence à partição em que A e B pertencem a essa parte. Então é um pouco difícil de dizer, mas esse aqui é de P de partição e esse P aqui é em relação à parte. Isto é, A e B estão relacionadas vamos dizer, pela parte, né? Desde que haja uma parte da partição P que contenha ambos A e B. Proposição. Seja A um conjunto e P uma partição em A, a relação da partição é uma relação de equivalência em A. Proposição. Seja P uma partição em A, as classes de equivalência de P são precisamente as partes de P. Desta forma, ou seja, as classes de equivalência da partição são precisamente as partes da partição. Desta forma, dada uma partição, podemos formar a relação de equivalência está na mesma parte que, dada uma relação de equivalência, podemos formar uma partição considerando as classes de equivalência. Contagem de classes partes. Teorema. Contagem de classes de equivalência. Seja R uma relação de equivalência em um conjunto finito A, se todas as classes de equivalência de R têm o mesmo tamanho, M, então o número de classes de equivalência é igual à cardinalidade do conjunto dividido por M, que é o tamanho das classes de equivalência. Mas isso apenas se todas as classes de equivalência tiverem o mesmo tamanho, no caso M. Aqui está a bibliografia, vamos fazer um exercício. No exercício 6. No conjunto A, 1, 2, 3, 4, consideramos a seguinte relação de equivalência. R é igual a x e y que pertence a A ao quadrado, tal que x é igual a y ou x mais y é igual a 3. Então temos duas condições, só basta obedecer uma delas para entrar nesta relação. Determinar a correspondente partição de A. Então é o que a gente vai fazer. A gente vai pegar e vamos determinar realmente quais são os elementos que cabem na relação, primeiramente. Sabendo disso, a gente vai então pegar esses elementos, colocar em classes de equivalência e depois colocar as classes de equivalências na partição. Assim vamos apresentar então qual é a partição de A. Então, nesse caso, a 6, a minha relação deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares. Veja se isso você consegue 6 pares na relação. E, para isso, na partição, eu consegui 3 classes de equivalência. Dessas 3 classes de equivalência, eu pude fazer, com essas 3 classes de equivalência, eu pude fazer a minha partição. Eu fiz tudo isso em uma linha, não é difícil de fazer, porém, vocês precisam entender, lembre-se, tem que obedecer ou esta condição, ou seja, 1 pode ser 2, 2, 3, 3, 4, 4, x mais y igual a 3, aí
Já entreguei essa primeira, agora essa segunda vocês fazem também para ver o que é que mais entra. Entrando, vocês fazem R por extenso, e você determina então a partir daí as classes de equivalência, então determina a partição depois. Espero que tenham gostado. Espero que vocês possam ter, se quiser tirar mais dúvidas sobre esse exercício ou sobre essa lista, podem mandar mensagem para mim. Nos determinados horários eu irei respondê-los e espero poder contar com vocês para poder saber se os vídeos estão bons, precisam de algo para melhorar. E é isso, a gente se vê então, até mais.